O TJ começa hoje falando das chuvas que voltam a castigar o sudeste do país. Agora, no litoral sul fluminense, em Paraty, o temporal provocou alagamentos, moradores ilhados e também um alerta severo da Defesa Civil. Para entender o que está acontecendo e o que pode vir pela frente, a gente conversa agora com o Tenente Coronel Antony, que é diretor do CEMADEM do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, doutor. Uma boa tarde para você. Boa tarde para vocês. Que a gente tenha uma boa conversa e fique bem claro a necessidade de ouvir os alertas que a gente emite. Tenente, já começo te perguntando, Paraty entrou em alerta severo após o acumulado elevado de chuvas em poucas horas. Qual volume foi registrado e por que ele tem preocupado tanto a Defesa Civil nos trabalhos a partir de hoje? Então, a gente em Paraty teve mais de 220 milímetros de chuva em 24 horas, né? E é um volume muito considerável para um dia só, né? E a gente emitiu vários alertas, e ainda mais que a gente tem naquela área um hábito de ter essas questões da inundação. Principalmente quando a gente tem maré alta ali, então a gente teve essa conjuntura, né, de ter uma maré não favorável, ter uma chuva muito forte e já ter uns acumulados muito grandes nesse mês de fevereiro, que está bem atípico para o Rio de Janeiro. Coronel, muito boa tarde para você. Agora o solo já estava encharcado, né? E isso aumenta muito também o risco de deslizamento, né, Coronel? Sim, sim. Então, a gente sempre modula isso para chuva acumulada de 96 horas e de 30 dias. E a gente já tinha um volume expressivo de 96 horas e principalmente de 30 dias. Como eu falei, o mês de fevereiro foi bem atípico, principalmente em relação, por exemplo, ao fevereiro do ano passado. Então, assim, nos preocupou muito porque foi um volume. A gente já tem esse hábito de quando tem um volume acima de 100 milímetros, já é um volume, por 24 horas, já é um volume considerável, e nesse caso a gente teve um volume de mais de 220 milímetros, né? Então, assim, é algo muito expressivo para o município de Paraty. O CEMADEM, ele monitora quantos municípios no estado, do Rio de Janeiro, hoje, em situação de alto risco ou muito alta. Como que está sendo a denominação, como está sendo feito o mapeamento de vocês também depois dessas chuvas? Então, o CEMADEM-RJ, né, é uma estrutura da Defesa Civil Estadual aqui do Rio de Janeiro. A gente monitora os 92 municípios do estado. A gente não deixa de monitorar nenhum município. Hoje a gente faz a divisão sempre em uma severidade meteorológica, riscos hidrológicos e riscos de deslizamento. No caso, né, dessa noite, né, da tarde, né, de 2 horas da tarde de ontem para a noite e depois a madrugada, que a gente teve uma segunda onda de chuva, e agora a parte da manhã a gente sempre classifica por esses 3 itens, só que a gente teve um risco muito alto para questões hidrológicas e de deslizamento nos municípios, principalmente da Costa Verde, né, e da Baixada Litorânea. Só para exemplificar, né, a gente estava com Angra com risco muito alto, a gente estava com Mangaratiba com risco muito alto, a gente estava com Paraty com risco muito alto, a gente estava com Rio das Ostras, Macaé, isso tudo para risco muito alto de hidrológico, né, que é o principal problema que a gente tem logo após uma quantidade de chuva, uma chuva intensa dessa com acumulados tão elevados. Agora, Coronel, e para o fim de semana? Existe a continuidade, né? A previsão de continuidade desse sistema que está trazendo essa chuva tão intensa para a região? Então, a gente teve inicialmente, né, de ontem para hoje, a gente teve um sistema de baixa pressão atuando no estado, junto com uma zona de convergência e principalmente a entrada da frente fria que veio do litoral de São Paulo, entrando no estado, e essa junção, né, da frente fria com a zona de convergência e a baixa pressão gerou esses altos acumulados que a gente teve no estado. De 2 horas da tarde de ontem até mais ou menos às 3 horas da manhã dessa madrugada, e depois agora na parte da manhã a gente teve outros chuvas fortes pontuais, mas principalmente nesse período de 2 às 3 da manhã. Para hoje a gente já teve, né, chuva fraca durante todo o dia. A previsão era que fosse chuva moderada, né, podendo ser fraca durante o dia. Graças a Deus a gente teve só chuva fraca em todo o estado. E agora, na parte da tarde, a gente está começando a ter algumas chuvas moderadas já na Baixada Litorânea e na zona no norte e no noroeste fluminense. Ou seja, a gente já tem essa frente fria se afastando do estado
E a nossa previsão é de que no final da tarde de hoje, início da noite, essa frente fria já se deslocou e vai ficar atuando somente no noroeste fluminense. Para amanhã, sábado, a gente já conta que a gente não terá mais essa atuação, a gente vai ter ainda muita nebulosidade no estado e um pouco de chuva fraca. Mas no domingo a gente já acaba isso, já encerra e a gente fica tranquilo. Coronel, antes da gente finalizar, a gente acompanhou algumas imagens enquanto a entrevista aqui vai acontecendo, aí da Defesa Civil do Rio de Janeiro, que foi enviada para a nossa equipe. A região do Centro Histórico de Paraty foi atingida também por conta dessas fortes chuvas? Sim, foi sim. A gente ali em Paraty teve uma elevação muito grande, né? O Centro Histórico de Paraty ele já costuma ter essas questões de inundação durante o ano, né? Eles já estão acostumados a ter em certos momentos, mas não desse volume, não por conta de uma chuva tão forte. Então, assim, a gente teve um pouco, extrapolou aquilo que a gente estava acostumado a ter. Agora, uma dúvida de muita gente, Coronel, que chega para a gente aqui. Quando a pessoa está sem internet, mesmo assim, ele recebe aquele alerta da Defesa Civil? O sistema Cell Broadcast que a gente utiliza atualmente, ele ainda é um pouco novidade para a população, né? Mas ele é bem efetivo por conta disso. Você não precisa ter internet para a utilização dele. Ele vem pela telefonia, você só precisa ter sinal de telefonia, né? Da mesma forma que se você tiver sem sinal, tiver só com Wi-Fi, aí sim você não vai receber. Entendeu? Porque esse sistema Cell Broadcast é justamente a transmissão feita pelas torres de telefonia. E você não tem que ter cadastro, você não tem que ter nenhum número especial, você apenas tem que estar dentro daquele polígono designado por nós e dentro de uma torre de telefonia com sinal. Coronel, antes da gente finalizar, né, aqui a sua participação, agradecendo já também, a questão da região serrana do Rio de Janeiro, Teresópolis, também segue em monitoramento. A gente já teve registros, infelizmente, né, de chuvas fortes por lá em outros anos. Como está sendo feito o monitoramento nessa região? Na região serrana, a gente tem um monitoramento muito específico, muito pontual, né? Hoje, o CEMADERJ, a gente monitora 13 municípios com sistema de alerta-alarme, além do Cell Broadcast, que está sendo uma novidade. Nós temos em 13 municípios, principalmente nos da Serrana, nós temos nossos sistemas de sirenes, né, que são 202 sirenes espalhadas nesses 13 municípios. Quase todos os municípios da região serrana, ou seja, os mais atingidos por chuva, têm o sistema atuando. De ontem para hoje, eles fizeram o aviso. A gente tem o nosso sistema de alerta, ele não só avisa quando dá o problema. A gente também usa o sistema de alerta para fazer comunicação de risco, ou seja, para acalmar a população e para alertar a população de que pode acontecer alguma coisa. E aí a gente tem o nosso toque de aviso de chuva. Quando a gente identifica que tem um núcleo chegando, se aproximando dessas regiões que a gente tem o sistema de alerta e alarme, a gente já emite o toque de aviso de chuva para alertar a população e principalmente para a população não ser pega desprevenida. Com isso, né, se porventura acontecer a chuva e acontecer o problema, a gente tem um toque de mobilização, que é o toque que vai fazer a população sair de suas casas e procurar os pontos de apoio para evitar que tenha perdas de vida. E isso a gente tem feito de forma ostensiva na região serrana. A gente teve um monitoramento em Petrópolis, em Teresópolis, Friburgo, mas nessa noite, nessa virada, né, de ontem para hoje, nós tivemos, principalmente no município de Bom Jardim, que foi o município da região serrana mais atingido. E a gente teve a emissão das nossas sirenes no município. Todas as sirenes do município de Bom Jardim tocaram avisando da situação de chuva e depois ficou tocando em duas comunidades mais específicas que tiveram pontualmente uma chuva mais forte do que o resto do município, pedindo para a população se deslocar para os pontos de apoio e se proteger e se resguardar de problemas de hidrologia. Coronel, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, né? Principalmente nesse momento tão difícil, de muito trabalho para vocês aí, arrumar um espaço na agenda para conversar com a gente aqui na TV Aparecida. Muito obrigado, bom final de semana e um bom trabalho para vocês aí. Tchau, tchau. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês. Em especial, eu que sou devoto de Aparecida, estar aí, para mim é uma oportunidade única. Muito obrigado, agradeço. A gente volta ao Noticiário Nacional, né? Nós tivemos um problema com a entrevista do Matheus no primeiro bloco, que falava dos riscos das enchentes para a saúde. E o Matheus volta agora para a gente saber as recomendações em caso de contato com os alagamentos.
A pessoa que está assistindo, ela teve contato com esse ponto de alagamento, porque tinha necessidade de pegar um documento em casa. Naquele primeiro momento, são 24 horas, o prazo é maior, depende muito do corpo humano. O que fazer nessas situações e quando deve procurar atendimento médico? Certo. Inicialmente, ela precisa ver se ela teve algum ferimento no corpo. Se tiver, ou ela também já ao adentrar, né, nesses locais, já tiver alguma ferida em seu corpo, então ela precisa ter uma atenção redobrada. A gente pede de preferência que, né, assim que possível, procure uma unidade de saúde para ela ser atendida, receber as orientações e caso também, né, dentro de 24 horas, até mesmo uma semana, se ela sentir alguns sintomas, a gente pede para que compareça à unidade de saúde para ser avaliada, né, para ver a necessidade, muitas vezes, se for algum arranhão com material metálico, né, ou até mesmo madeira, vidro, que pode transmitir o tétano. Então a gente pede para que as pessoas procurem as unidades, sejam avaliadas para ver a necessidade até mesmo de tomar vacina. Aguardar um momento para poder voltar para casa, porque a casa, as paredes ficaram úmidas, aí vem o mofo, a condição respiratória pode ficar prejudicada. Quais dicas principais para esse momento também? Nesse caso, a gente solicita que a limpeza seja, né, feita com hipoclorito a 2,5%. Né? Então, nesse caso, a gente pode utilizar ali, são 2 xícaras, né, de chá de hipoclorito para 20 litros de água. Então, a gente sempre pede também que, na dúvida, peça orientação ao setor da saúde do município, né, mas que faça essa limpeza e não misture com outros produtos, porque isso já ajuda ali na desinfecção do local, para que ele possa estar entrando. É uma limpeza necessária para matar fungos, ácaros, evitar crises de asma, bronquite, rinite e outras infecções respiratórias mais graves. Sim, então é importante fazer essa limpeza, né, deixar o local bem arejado, com as janelas e portas abertas para ter, né, ali a saída do mofo, das condições ali de umidade, né? Excelente, obrigado por sua participação aqui no TJ Aparecida. E atenção, a chuva deve reduzir em Juiz de Fora nos próximos dias, mas o estado do Rio de Janeiro, principalmente as regiões de Angra dos Reis, Petrópolis, Duque de Caxias, Macaé e Santo Antônio de Pádua, o risco é alto para alagamentos e deslizamentos. E em todo o estado do Espírito Santo, risco alto para alagamentos e deslizamentos. Os alertas seguem também por todo o litoral paulista e para o mês de março, a Bahia será o estado com a maior precipitação para todo o período. Eu volto com vocês ao estúdio.